Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Bien-aimé, regardez-moi. Olha aqui. C'est toi aimer Lucao. Você que aime Lucao. Ezangai aime Lucao. Sim. Je suis en train de te voir. Estou a te ver dans un marché num mercado qu'on appelle Kiss Casa. Sim, tem razão, não vamos a Congo. Tu es en train de traverser des moments difficiles de ta vie. está passando momentos difíceis da sua vida. Il y a des choses dans ta vie qui ne tiennent pas. A coisa na vida não está bom. Cambola. Écoute maintenant ton problème. Escuta agora tem um problema. Tu avais beaucoup d'argent. Você tinha muito dinheiro. Tu faisais les activités dans un marché qu'on appelait Kiss Casa. Sim, senhor. Você fazia atividade no Kiss Casa. Et tu avais beaucoup d'argent. Pendant que tu t'es marié avec Bella, Quando você se casou com Belas, beaucoup de choses ont compliqué dans ta vie. e muita coisa começou a se complicar na sua vida. Moi, dans sa hanche, je vois quelque chose comme une corde. Vejo uma coisa tipo na sua como uma corda. Pendant que je déclare cette corde va se couper au nom de Jésus. Quando estou a falar, essa corda vai se cortar no nome de Cette Jesus. corde maléfique va se couper au nom de Jésus. Vai se cortar no nome de Les Jesus. esprits vont couper cette corde au nom de Jésus. Vai cortar esse corda no nome de Je Jesus. vois une corde en pagne qui est en train d'être coupée maintenant. Vejo uma corda de Maintenant, pano, vai se maintenant, cortar agora, maintenant, 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 agora. libère ce corps, Deixa esse corpo, libère ce liberta esse corps, corpo, libère ce corps, liberta esse corpo, libère ce corps. liberta esse corpo. Je vois là. Vejo ali. Est-ce que tu peux approcher la sœur là qui est en noir? A irmã que está de preto, pode aproximar. Que Dieu te bénisse, Que Deus abençoe. que te bénisse abondamment. Que Deus abençoe abundantemente. Tu connais quelqu'un du nom de Nora? Conhece alguém em nome de Nora? Sou eu. C'est toi? Ela. Nora Maya. Nora Maia. Palma para a glória do Senhor. Pelo seu nome o Senhor te chamou. Pelo seu nome o Senhor te escolheu. O homem de Deus como check-up neste dia. Ele está localizando o teu nome. Je te vois Te vejo en train de pleurer. chorando. Parce que pendant que je regardais, Enquanto olhava, je voyais des larmes mais qui tombaient sur un enfant, un garçon. eu via lágrimas a cair sobre menino. Ce garçon, j'entendais le nom de Winner. Winner. Tu connais? Ah, c'est son enfant. C'est son enfant. Palma para a glória do Senhor. Aqui é a localização do Senhor. Le Seigneur est en train de me dire, O Senhor está a dizer, tu as beaucoup d'inquiétude parce que l'homme qui t'avait donné cet enfant n'est pas avec toi. você está muito inquieta porque o homem com quem fizeste esse filho não está mais com você. Sim. D'ailleurs, pendant que je parle, j'entends le nom de... Oui, Christian. Christian, É mãe. Pai do filho. c'est le père de l'enfant. É o pai do filho. Palma para a glória do Senhor. Hoje o Senhor vai mostrar aqui aquele que não está aqui. O Senhor está localizando. O Senhor vai tocar na tua família e na tua casa. Tu connais un endroit qu'on appelle Kikolo. Conhece lugar onde chamado Kikolo? Kikolo. C'est où? É onde? Eu venho daí na Kikolo. Ele vai lá para Kikolo, supermarché. Tu vends des Não, plantes? talvez vocês não entenderam. Você vende aonde? Tu vends des plantes? E sai do cabelo ainda. Ela vende cabelo no Kikolo, conforme o profeta diz. Palma para a glória do Senhor. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Podemos aclamar para a glória do Senhor. Tu es en train de t'inquiéter. Você está muito inquieta. Il y a quelqu'un qui est parti avec ton argent. Alguém foi com teu dinheiro. Je
Je vois c'est 5, 0, 3, 0, 550 000 kwanza. Alguém foi com o teu dia 550 mil kwanzas? É verdade. Palma para a glória do Senhor. Vai a fundo, papai. Ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois. Já vai 10 meses. Tu es avec moi? Está aqui comigo? A profundidade. A revelação está chegando no lugar mais profundo. Est-ce que je peux prophétiser? Posso profetizar. Profetiza. Et le Seigneur est en train de me dire, l'autre Santa Mera. Cette personne, tu ne le retrouves pas. E essa pessoa tu não encontra mais. Il était parti en Inde. Ele foi à Índia. C'est une femme. É uma mulher. Clémentina. Clementina. Matondo. Clémentina Matondo. É o nome dela. Si tu applaudis, je prophétise encore. Se você aplaudir, eu vou ainda mais Si tu profetizar. applaudis, je monte encore. Vai a Você fundo, aplaudir, eu vou papai. subir ainda. Poderá estar. Nós queremos que chegar mais profundo ainda. Je vais t'aider à les retrouver. Eu vou te ajudar a lhe localizar. Je vais les chercher. Nous allons les retrouver. Vamos lhe procurar e Ça vamos lhe fait encontrar. 10 mois. Já vai 10 Tu meses. es en train de vivre dans un kiosque là. Você está vivendo Et ta vie est compliquée. numa pequena casa e a tua vida está complicada. Parce que cet argent, c'est ce que tu espérais. Porque este dinheiro é o que você esperava. Sim. Tu espérais beaucoup dans cet argent. Você esperava muito com este dinheiro. Vous vous êtes dit avec Clémentine de faire une association. Vocês falaram com a Clementina para fazer uma Depuis associação. qu'elle est rentrée Desde que ela se foi, voltou avec la marchandise, com elle ne veut plus te voir. a mercadoria, ela não quer te Elle te ver. fuit. Ela te foge. D'ailleurs, je te vois ce matin, E eu te vejo essa manhã. aujourd'hui. Hoje. Tu étais parti là où on t'avait dit qu'elle habite. On t'a dit qu'elle n'est pas là. Você foi onde te falaram que ela está, foi lá não está. Moi, je vais les chercher. verdade. Nous allons les trouver. E vamos lhe procurar, o profeta vai lhe procurar, vamos lhe encontrar. Tu as un téléphone? Tens o telefone? D'abord, avant d'y arriver, tu vois, Tu, Dieu veut aider ta vie. Deus quer ajudar a sua Toi, Dieu vida. est en train de te délivrer là. Dieu veut aider ta vie. Deus quer ajudar a tua Il y a vida. quelque chose que tu allais faire Há uma coisa que tu querias fazer ce matin. esta manhã. C'est pourquoi tu cherchais Clémentine. Por isso que tu procuravas Clementina. Il y a 2 jours, Há 2 dias. il y a quelque chose. Tu es allé chercher pour te venger. Você ia procurar alguma coisa para se vingar. O que é que tem? Donc ça. Tu sais quoi? É o quê? Comme elle a fui avec l'argent, qu'elle ne vient plus encore. Ah, oui. Como ela fugiu com dinheiro que não volta mais, ela foi naquelas senhoras feiticeiras para pedir aquele medicamento para deitar para ela, aquela doença de baratas, para quando ficar doente, os dois vão perder. Mais c'est pas ça la solution. Mas não é isso que é a solução. Toute la journée, tu te demandes, comme je ne connais pas sa maison, je vais faire quoi avec ça? Todo dia você está se perguntando, como não conheço a casa, o que é que eu vou fazer com ele? Tu connais toi-même ce que je parle. Você sabe o que eu estou a dizer. Tu as besoin que Dieu t'aide. Queres que Deus te ajude? C'est vrai. É verdade. Voici. Écris ce numéro. Escreve esse número. Écris 9, Escreve 9, 34, 34, 34, 9, 34, sim, 0797. 07, Le 90. Seigneur me dit ceci. Mets ton téléphone comme ça. Levanta teu telefone. Maintenant, toute l'église, mettons les mains comme ça. Vamos levantar a nossa mão em direção a Tu isso. retrouves ton argent Você vai encontrar teu dinheiro. avant qu'il ne soit mardi.
C'est ce numéro. Vous mettez en main libre. Main libre. O número está Localiza, ligado. localiza. Tu vas parler. Karabo-shakaba. C'est le numéro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des crédits qui appelle ces numéros? Ou bien toi? Quel crédit? Appelez ces numéros. Microfone. Ela, a Núria para mandar o IBAN agora, está recebendo o dinheiro agora. Mete no viva voz. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alguém pode aclamar para a glória do Senhor? Quelqu'un peut... My God. La Santa Mera, la Somera de Gloria Bachata. Malo? Ok. Ela disse para mandar o IBAN agora, está fazendo a transferência agora, nesse exato momento. Estás a se encontrar com o papai para mandar o IBAN, ela está fazendo transferência agora. Agora ela está fazendo transferência. Il a dit qu'elle demande le numéro de compte bancaire et va faire le transfert à l'immédiat afin que la personne en question nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Podemos aplaudir ao Senhor. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alguém pode aclamar para o Senhor? Voici tout ton argent qui était perdu. Celui qui a ta tête, celui qui t'avait volé. Je regarde en qualité du prophète. Tout ce qui était volé dans ta vie, on est en train de restituer cela ce soir. Tu as une compassion pour les orphelins et les veuves. Você tem uma compaixão para os órfãos e as viúvas. Et tu as toujours dit à Dieu E tu sempre diga a que Deus Dieu te donne le moyen de les encadrer tous. Deus te dá o dinheiro, possibilidade para enquadrá-los. Dieu accepte aujourd'hui. Deus aceita hoje. Cela vient d'arriver. Isso vem acontecer. Parce que le Seigneur me dit, Porque o Senhor diz: tu as une grande mission dans cette nation. tens uma grande missão aqui nesta nação. Cette mission Esta missão va passer. vai passar, Tu sais, sabes? la dimension prophétique n'est pas la même comme avant. A dimensão profética não é a mesma como antes. Tu es en train de t'inquiéter comment le ciel m'est devenu solide. Você está se preocupando muito como é que o céu ficou pouquinho mais sólido. Maintenant, Mas agora, le ciel vient de s'ouvrir pour toi. o céu vem se abrir agora. Tu vas prophétiser avec moi maintenant. Agora vais profetizar comigo hoje. Maintenant. Agora. Ei, receba. Reçois cela au nom de Jésus. Tu seras ivre de la puissance prophétique. Você será. Cette puissance va te saisir, va te saisir, va te saisir. Va t'emporter. Va t'emporter au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une info? Je vois Dieu me dire. Vejo Deus me falar. Dieu est en train de répandre une onction prophétique sur vous deux. Deus está derramando uma unção profética sobre vocês hoje. Qui va orienter cette nation Que vai orientar esta nação vers un grand développement. sobre grande desenvolvimento. Parce que j'ai entendu le nom de Pedro. Porque ouvi o nome Pedro. Et j'ai entendu aussi votre nom. E também ouvi o vosso nome. D'ailleurs, Pedro, on l'appelle Moana Kumbele. Moana Mbele. Moanambele. Ok? Dieu me dit, Deus me disse. il y a une très grande mission. Tem uma grande missão. Le mois de juillet, O mês de julho. cette porte est en train de s'ouvrir. Esta porta está sendo aberta. Et ça sera une bénédiction aussi pour la construction de cette église. E será também uma grande bênção para a construção desta igreja. Et le Seigneur est en train aussi de me dire, E o Senhor está a dizer: tu es un prophète aussi. és também um profeta. Et un grand aussi. E é um grande. Que Dieu va utiliser dans cette E nation. Deus vai usar nesta nação. Tijiang. Tu le connais? Tijiang. Tijiang. Tio John, tio John. João. Tio João. C'est l'oncle à ta femme. É o tio, a tua mulher. Daddy.
qui devait d'ailleurs manger la dot de ta femme. Elle est déjà décédée. Ele já faleceu. Ele que tinha até o direito de receber o dote da tua esposa. Televisão profética. Écran géant. C'est avant même de donner la dot, il était décédé. Antes até de dar o pedido, ela já havia falecido. Parle avec moi. Ok, c'est son nom, va parler. C'est l'oncle de ta femme. É o tio da tua esposa. Ah, c'est le décédé avant votre mariage. Ele morreu antes do vosso C'est casamento. lui qui devait manger la dot. Ele que tinha que comer o dote. Ce n'était pas une bonne personne. Tu sais pourquoi il avait quitté Cabinda? Sabe por que ele saiu do Cabinda? À cause des dégâts qu'il avait fait dans la sorcellerie. C'est ce qu'il avait fait quitter Cabinda jusqu'ici. Por causa dos problemas que ele fez lá da bruxaria, que ele fez sair do Cabinda. Maintenant, c'est bien lui qui a un problème. Il est un problème. Il est derrière le problème de la fécondité dans votre maison. É ele que está atrás desse problema de fecundidade na vossa casa. Et tu me suis bien? Está me seguindo muito bem. Ok, laisse-moi arriver. Deixa-me chegar. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Podemos Aplaudir para o Senhor de Jesus. Écran géant. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le Seigneur? Podemos aplaudir o nome do Senhor de Deus. Le Seigneur est en train de me dire ceci. O Senhor está a dizer o seguinte: Et que l'enfant de la promesse que o filho da promessa, est en train de venir dans votre maison. ele está vindo na vossa casa. On vous a dit que cette année Vos falaram que ne este va ano pas passer. não vai passar. C'est ce que Dieu a dit. Et Et Dieu Dieu m'a nous dit parle. de le confirmer. Et Dieu C'est nous parle pour un nous confirmer. Isaac dans É o votre Isaac maison. na vossa casa. Glória a Deus, glória a Deus.